Você identifica o foco maior, ou os focos de resistência a essa condição, em que ambientes? Ou eles se misturam? No social, digo, familiar, e no caso do ambiente de trabalho, seria no ambiente da segurança pública, por exemplo, seria no aspecto religioso? Onde é que você acha que está o foco maior, assim, tendo essa convivência que você tem com o mundo? Onde é que você nota assim? Eu acho que tem uma ascensão conservadora, né? Acho que por um tempo a gente conseguiu avançar no discurso, constituir, né, ou solidificar algumas conquistas, levantar algumas bandeiras. Nós, progressistas, né, principalmente o movimento LGBT começou a se politizar mais e começou a conquistar questões que eram pautas históricas, ou pelo menos movimentar a opinião pública mais a favor, ou deixar ela mais maleável, né? Mas o que acontece hoje é uma resistência, porque eu acho que essa direita conservadora começou a se organizar. Você identifica em que período isso? Eu acho que no início dos anos 2000, depois, eu tenho a impressão que depois do governo Lula, de modo geral, você começa a ter uma resistência conservadora, mas o governo Lula, com muito apoio popular, essa ascensão conservadora, essa resistência foi se organizando no governo Lula e estoura no segundo mandato, no primeiro mandato da presidenta Dilma, até que fica muito organizadamente, muito forte, muito organizada, do final desse primeiro mandato para esse segundo, que foi inviabilizado por essa ascensão conservadora e os agentes políticos que dela se aproveitaram. Então, na verdade, não é nem religioso, nem nada de segurança. Eu acho que é isso. E aí você tem o viés religioso muito forte, né, o viés fundamentalista ligado, né, que tentam ligar as religiões de caráter protestante no Brasil, mas que, se de certa forma, né, existe um contingente grande de espaços de pessoas que professam essa fé ligada às religiões protestantes, ainda bastante resistente ao debate de gênero, às liberdades individuais e à livre associação. Por outro lado, a gente não pode dizer que os evangélicos são o problema da nossa sociedade, porque há atores políticos, retóricos, que se aproveitam da formação, né, dessas pessoas, se aproveitam desses espaços para manter um curral eleitoral a partir da promoção do ódio. Então, e quem faz isso não é quem professa a fé evangélica, né? Por exemplo, o Eduardo Cunha não é evangélico na sua essência. Ele é alguém que se aproveitou desse segmento grande e conseguiu incutir nesse segmento mais ódio a um segmento LGBT, né, às mulheres, porque o que o Eduardo Cunha e o Jair Bolsonaro fazem é ódio às mulheres, aos segmentos LGBT, e se aproveita disso para que essas pessoas identifiquem neles líderes e acabem votando, mas eles não têm compromisso nenhum com a fé. Então, esse debate para a gente também não marginalizar essa ou aquela religião, ou estigmatizar, né, esse ou aquele fiel. Entendi. Agora, você, entrando no aspecto político, nós temos hoje, quer dizer, a princípio eu lembro de dois nomes que são representantes da causa, ou seja, do direito individual. Penso na Jandira e penso no Jean Willis. Por outro lado, quando a gente pensa na oposição a esse conceito, é muito mais evidente, acho que também muito mais diversificado. Você acha que está faltando representação? Quer dizer, os parlamentares comprarem, fazerem disso uma bandeira além de Jandira, além de Jean Willis? Falta isso? Falta um pouco de coragem? Eu acho que faltou bastante, faltou entender que essa pauta era uma pauta emergencial. Porque, se a gente for pensar um pouco na história dos últimos países do Cone Sul, né, mais especificamente Argentina e Uruguai sobretudo, que fizeram os seus debates de garantia de direitos civis para as populações historicamente marginalizadas, oprimidas e vulneráveis, isso foi crucial para que eles conseguissem, né, algum caldo, algum respaldo político mais efetivo, mais concreto, que garantisse o término de alguns mandatos ou que garantisse a força popular e identidade desses governos, né, e desses parlamentares com um segmento enorme da sociedade.
Houve no Brasil uma mudança de paradigma, né, em relação aos movimentos, à assistência social em geral enorme, né, que faz o Brasil sair, por exemplo, do mapa da fome, que faz o Brasil ser um país que cada vez mais aumenta o seu potencial de escolarização da sua população. Mas esse debate dos direitos individuais, eles precisavam ser feitos, né? Os debates públicos em geral, né? O debate da mídia, por exemplo, né? A democratização da mídia, o enfrentamento mais direto aos conglomerados de comunicação, eles precisavam ser publicitados por esses agentes, pelos parlamentares, porque são feridas, né? São currais, né? Hoje a gente sabe que existe um conglomerado de midiático que tem um lobby fortíssimo e que, inclusive, dele participam senadores e famílias ligadas aos currais eleitorais do Brasil. Se a gente não faz esse enfrentamento, se a gente não diz isso para a população, se os agentes do governo e os parlamentares não compram essa briga de frente, a gente nunca vai ter possibilidade de circular informação de fato, né? Informação de forma horizontal e de qualidade, de virar o jogo. Da mesma forma como o segmento LGBT. Se a gente não enfrenta, se a gente não empodera, se a gente não propõe leis mais ousadas que discutam cotas no ambiente de trabalho, porque o empregador é muito resistente a empregar um homossexual que seja claramente, que assuma a sua homossexualidade, uma mulher e um homem transexuais, o empregador não vai empregar. Então, a gente precisa de parlamentares que pautem isso. A gente precisa de um governo, a gente precisava que o governo fizesse campanha e comprasse mesmo as iniciativas de conduzir as campanhas de formação dos jovens para lidar com a diversidade sexual e de identidade de gênero. Isso faltou um compromisso dos parlamentares de esquerda, né, maior, mais significativo, além desses 2 ou mais 2 que a gente pode elencar, e dos últimos governos que garantiram enormes avanços no Brasil, mas que não fizeram esses enfrentamentos cruciais e pontuais que talvez mudassem um pouco. Você dá aula para que faixa etária? De 16 a 18 anos. Sempre lecionou para essa faixa? Não, eu já dei aula para tudo. Do 6º, menos ensino fundamental 1. Porque, como eu não sou pedagoga, eu não tenho habilitação para dar aula para o ensino fundamental 1, que é do primeiro ao 5º ano. Eu queria que você falasse um pouco do que você encontrou na juventude de diferente dos adultos. Eles demandam muito debater essas questões, né? Mesmo no ensino particular, isso muda da composição da escola também, né? Do perfil social dos alunos. Mas, de modo geral, eles são muito curiosos. E essas questões, por como elas estão na ordem do dia, né, as questões de gênero, questões de orientação sexual, as pessoas querem debater. O jovem está doido para debater, para ter experiências diversas, né? Eu vejo que muitos jovens querem ter muitas experiências e não querem se identificar como isso ou aquilo. Isso é muito bacana, né? Vivenciar uma liberdade inteira, sem rótulos. Ao mesmo tempo, é sempre um debate espinhoso, porque mesmo que alguns queiram, outros já trazem uma visão preconceituosa dos seus lares. Né? A família é um importante agente de disseminação de preconceitos, infelizmente. Mas eu não vejo, eu nunca vi um enfrentamento direto. No meu segundo ano de magistério, aqui no Rio, quando eu assumi uma primeira turma de ensino médio, eu tinha alunos jogadores de futebol, eles tinham muita dificuldade, né? Vinham de um universo extremamente machista, né? E eles tinham muita dificuldade no trato, em respeitar a figura da professora trans. E na época eu ainda era mais andrógina, eu não era tão identificada no feminino assim, mas eu falava no feminino na sala de aula, às vezes tocava nas questões, era muito dura quando eu conduzia alguns debates. E eles ficavam, porque eu sou figura de autoridade, eles ficavam assim, receosos, mas me enfrentavam. Com o tempo, eles foram mudando a postura deles. E hoje eu acho que são pessoas que não têm, ou pelo menos fui importante para que eles
os preconceitos que eles traziam fossem se diluindo. Você mantém contato com eles, de certa forma? Tem alguns que eu acompanho. Até pouco tempo eu ajudei alguns com trabalhos, com redações, né, como eu faço com todos os alunos. A gente tem isso. Eu soube há pouco tempo, no início, agora, há pouquíssimo tempo, que um aluno meu está fazendo pré-vestibular e ele é aluno de um amigo meu. E falou muito bem de mim. Parece que disse que foi um debate produtivo, que gostou muito, que para além da aula, né, tem a questão da formação, né, da dissolução desses preconceitos. E era um desses alunos, né, que é um aluno que vivia nesse universo machista, que tinha outra formação. Ou seja, bastou ter a oportunidade de ter contato para quebrar o preconceito. Pois é. Foi ótimo. Isso é muito bom. E no CAP é a mesma coisa, né? Esses alunos... Não, mas eles são os fofos, eu adoro, eu fico louca. Porque a gente não sabe o que eles falam da gente também por trás. Mas todo professor. imagina, eu não ganho nem de saber.